Boa noite, meu nome é Felipe, hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Esta é uma live devocional onde eu leio uma leitura bíblica, mas antes eu começo com uma oração. Então você que está assistindo, me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para esta live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Efésios 2. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim. Como o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, abra sua Bíblia em Efésios 2. A versão que eu uso é a versão King James atualizada, mas você pode utilizar a versão que você tem familiaridade. Então, no contexto, Efésios é uma carta de Paulo à igreja de Efésios. Efésios fica na Turquia. E Paulo, dando o contexto de quem foi Paulo, se você não conhece este personagem bíblico, ele foi o último apóstolo de Jesus. Ele era um perseguidor de cristãos. E, como é relatado lá em Atos 9, ele estava indo a caminho de Damasco para assassinar um cristão. E lá ele tem o seu encontro com Jesus. Assim, diferente do que você pode pensar, Saulo não teve o seu nome mudado para Paulo. Ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto um cidadão romano quanto um cidadão judeu. Então ele, para facilitar suas viagens missionárias, para deixar o seu passado judeu, ele utilizou o seu nome romano, Paulo. E uma das igrejas que ele acabou fundando foi de Éfeso, como eu falei mais para frente, que fica na Turquia. Então, vamos ler o segundo capítulo da carta. Somente pela graça somos salvos. Sobre esse assunto, eu recomendo a você que leia o livro do Charles Spurgeon, Somente pela Graça. Foi o primeiro livro do ano que eu li. Então recomendo que você leia e, se você se interessar pelo tema, entender o conceito de salvação somente pela graça. Ele vos concedeu a vida, então, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui Paulo explica que antes da morte de Jesus, nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós não tínhamos salvação. Então, como ele fala aqui, estávamos mortos nas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, destinados à ira. Aí aqui ele explica que todos nós que nos convertemos a Jesus tivemos um passado pecaminoso, um passado que o resultado seria a ira de Deus.
No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida como Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Obrigado para quem está curtindo, para quem, se fizer sentido, compartilhe com seus amigos, no grupo da igreja, onde fizer sentido. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí aqui explica que com a morte e ressurreição de Cristo, nós temos, através da graça de Deus, vida, para rever nas eras vindouras a suprema riqueza de sua glória, da sua graça, suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui a gente tem um versículo muito famoso que explica que a salvação é mediante a fé. E isso não é mérito nosso, isso é mérito do próprio Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha se orgulhar por este motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, a quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Então a salvação não é por obras humanas. A obra quem fez foi Jesus na cruz. E já que a gente entrou nesse tema de obras, lá Tiago fala que uma fé sem obras é morta, mas o sentido é diferente. Aqui obras é no sentido de obrigações obras no sentido da antiga aliança, que eram os sacrifícios. Tanto Paulo quanto Tiago concordam que é importante nós cristãos fazermos boas obras, não para sermos salvos, mas a partir dessas boas obras as pessoas verem Jesus. A nova humanidade em Cristo. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éramos gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fossem aproximados mediante o sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando os muros da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para si mesmo recriar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato na cruz, por intermédio do qual destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo a ele proclamou a paz para que vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto. Então aqui Paulo explica que a salvação é para todos, não é só para judeus, é para os gentios. Não é só para Israel, mas sim para todo o mundo. Por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois estrangeiros, nem imigrantes, nem contrários, pois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, na qual também vós juntos sois edificadores para uma morada de Deus no Espírito Santo.
E aqui Paulo fala que a pedra angular, que é a pedra principal de uma construção, é Jesus. E nós somos os alicerces. Ou como ele disse lá quando ele falou para Pedro: Tu és rocha, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A rocha que ele se refere é a mesma rocha daqui, que é Jesus. Então, aqui nós terminamos a leitura de Efésios 2, sobre que a salvação vem pela graça, mediante a fé. Deixo como sugestão de leitura o livro do Charles Spurgeon, Somente pela Graça. E finalizamos por aqui. Tenha um ótimo sábado e até amanhã. Tchau, tchau.